gente, tudo bom, pessoal, com vocês? Vim conversar aqui um pouquinho, né, porque eu tenho recebido muitas perguntas lá no meu Instagram, né, de pessoas querendo saber de Renata, o que é que houve com ela e tudo. Vou aproveitar também e falar, explicar o motivo também, que são muitas perguntas que ficam pairando aqui, tanto no canal como também no Instagram. Muitas pessoas vão perguntar de Renata e também aqui da garagem, por que que a minha garagem não tem um carro? Se a gente não tem transporte, por que a gente não tem transporte? Então eu resolvi explicar tudo direitinho para vocês. Aproveita e já me segue aqui, @GalegaBarreiros, lá no meu Instagram, que eu estou mais frequente agora por lá. Assim a gente fica mais coladinha ainda, tá bom? Então bora para mais um vídeo. Então primeiro eu vou falar de Renata, tá, gente? Para quem não sabe, ela é minha ajudante aqui em casa. Ela faz assim a limpeza aqui de casa 2 vezes na semana. Aí eu tinha gravado um vlog para vocês há um tempinho aí atrás e tinha explicado para vocês, né, que ela tava sem vir aqui para casa umas 2 semanas já, que eu tava sozinha no lelele aqui com Laura, porque ela tava muito gripada. Mas eu desconfiava que não era Covid, né? Mas mesmo assim, de toda forma, né, gente, tem que fazer o exame, né? E ela foi feito o exame, aí quando faz o exame tem aquele processo que tem que esperar e tudo. Então demorou bastante para ela vir aqui para casa, aí fez o teste e graças a Deus tinha dado negativo. Então ela voltou aqui para casa, só que esse meio termo, como ela vem só 2 vezes na semana, aí aconteceu que nos dias que ela veio eu não gravei para vocês. Então muitas pessoas estão perguntando, mas cadê a Renata? Como é que ela tá? Ela não tinha melhorado? Por que que ela não voltou mais? Por que que ela não passou mais ela? Né, gente? Porque quando ela vem, que às vezes é o dia de gravação, aí ela sempre tá aqui comigo, então ela sempre aparece. Aí o que foi que aconteceu? Quando ela voltou, né, que deu negativo o teste dela, que ela veio aqui para casa esses 2 dias, que a gente não gravou nesses 2 dias. Aí depois ela não só limpa aqui em casa, como outras também. Aí ela foi, né, em outra casa, a casa da minha sobrinha, e tem a babá que cuida do filho da minha sobrinha, né, Samuel. Aí ela tava com Covid, passou para Renata, Renata fez o exame e deu positivo. Então, tipo, depois que ela foi lá para casa da minha sobrinha, ela não veio mais para cá. Mas ela tá bem, tá? Graças a Deus ela tá em casa, tá se recuperando. A gente tem que ter a paciência e esperar. Eu também não quis arrumar outra pessoa para vir substituir ela nesses dias, sabe, gente? Porque além de ser poucos dias, né, entre aspas, não é justo uma pessoa estar substituindo por tão pouco tempo. Se fosse outra pessoa para ficar definitivamente, aí tudo bem. Mas enfim, ela tá bem, né? Ela tá se recuperando, tá em casa, tudo direitinho. Então, por isso que ela não apareceu mais, tá? Porque da primeira vez tinha dado negativa e da segunda vez tinha dado positivo. A gente não fez o teste aqui em casa porque foi quando ela saiu daqui que foi para lá, né? Para casa da minha sobrinha. E lá, Samuel, minha sobrinha, todos fizeram o teste, né? Tá todo mundo bem, graças a Deus. E é isso, minha gente. Então o motivo foi esse, tá? Agora é rezar logo, logo, talvez, acho que essa semana ou na outra, Renata tá de volta. E graças a Deus, porque não é molezinha, não. Aqui na minha cidade tem pessoas que estão falecendo. Tá bem complicado. Eu acredito que esse Covid aí, acho que 95% das pessoas vão pegar, porque é um vírus, é uma gripe. E a gente tem que se apegar com o Papai do Céu, não é mesmo? E fazer todos os cuidados que necessários, não é? Então é isso. Explicado aí de Renata, minha gente. Aí em relação ao transporte, meus amores, a gente não tem no momento. Só a moto mesmo que meu esposo trabalha e meu filho também tem a moto dele, que é o que serve, né? É para ele trabalhar e tudo. Então, tipo, desde o ano de 2017, no mês de dezembro, a gente tinha um carro, era um Corolla. Aí foi na época que a gente foi reformar uma casa lá de aluguel. E como a gente de cimento na época estava mais em conta aqui na minha cidade do que na cidade vizinha, que é 20 minutos daqui até lá, então meu esposo pediu para Gabriel ir no carro, né? Ele tem carta, tudo bonitinho, e levar 2 sacos de cimento, se eu não me engano, na época, porque os pedreiros estavam precisando lá. Aí ele foi levar e na volta sofreu um acidente. Então, tipo, foi um acidente assim muito grave. Grave assim, a gente teve praticamente perca total do carro. Meu filho, graças a Deus, não saiu nem, acho que só um arranhão muito pouco aqui na perna. E tipo, pelo estado na época, né, do acidente, ninguém imaginava que alguém tinha sobrevivido naquele carro, porque capotou várias vezes. Mas enfim, gente, é um assunto assim que me dói muito ainda, eu fiquei muito traumatizada. Eu já sou uma pessoa super medrosa de dirigir, pra vocês terem ideia, eu tenho habilitação, já se venceu,
né? Porque eu sou a medrosa, sou muito medrosa, né, em questão de dirigir. Aí, infelizmente, houve esse acidente e a gente caiu na besteira de quando tinha comprado o carro, a gente não tinha seguro. Porque como a gente dificilmente saía, então a gente imaginou, esse dinheiro já serve para outra coisa, né, do seguro. Que a gente não é de sair muito e tal. Então, tipo, mas é a maior besteira que a gente faz, né? Porque, ó, a gente ficou sem carro, se tivesse com seguro, né, talvez eu estaria de carro hoje. Aí o que é que aconteceu? O carro, a gente ficou, deu perca total e eu fiquei tão assim traumatizada que o carro ainda ficou aqui todo esbagaçado na garagem. Eu não gosto nem de me lembrar, isso me dói muito, eu tô só explicando pra vocês. Aí eu fiquei com trauma e não quis mais, quis dar um tempo, né? Até esse trauma com o tempo ir passando. De uma certa forma, graças a Deus, deu tudo certo, que meu filho tá bem, né, minha gente? Mas foi muito difícil pra gente. Então, ao invés de eu ter comprado na época outro carro, eu preferi ir organizando aqui minha casa, deixando ela mais confortável, que também estava precisando, estava bem judiadinha aqui em casa. Então, aí eu deixei de mão de comprar transporte. Hoje, eu e meu galego, a gente já está na economia, a gente está tentando guardar um pouquinho de dinheiro, né? Pra gente conseguir comprar um carrinho. É um carro simples, tá, gente? De segunda mão. Só que o momento vocês sabem como tá. Tá muito caro agora, né? Comprar carro e tudo. Mas a gente tá colocando nas mãos de Deus. Assim que der, que a gente achar uma oportunidade boa aí de um carro bem bacana, legal, um carro simples, popular, que a gente possa manter, né, minha gente? E a primeira coisa que eu quero fazer, quando a gente conseguir, é colocar o seguro, né? Porque não dá, né? Serviu aí de experiência para mim e eu tô explicando para vocês que sirva de exemplo para vocês também. Então, o seguro a gente paga, mas realmente compensa, vale a pena. Então, eu até falo pro meu galego, hoje se eu for comprar uma bicicleta, eu quero ter o seguro dela. Foi muito difícil pra gente, né? Tanto a questão do acidente dele, também o material, né, gente? Porque eu não vou dizer a vocês aqui que é fácil, a gente ter um carro e de repente, né, não ter como, né, recuperar é difícil, porque a gente trabalha tanto, né, para poder a gente conseguir. Quem perder um carro sabe, não é fácil. Mas com tudo isso, né, em meio dessa tempestade, eu sou muito grata que o meu filho tá bem. Então, é aquele ditado, minha gente. Eu acho que é assim, vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Deus é quem sabe de todas as coisas. E eu confio muito em Deus. Então, é por isso que a gente não tem transporte. Mas em breve, se Deus quiser, na hora certa do Papai do Céu, a gente vai comprar um carrinho, porque um carro, um transporte, gente, não é luxo, é uma necessidade, não é mesmo? E quando esse momento acontecer, é claro que eu venho partilhar aqui com vocês, tá bom? Mas a gente já teve, né? A gente já teve Corolla. O primeiro carro que eu comprei, assim, um carro zero, que hoje, mesmo que eu tivesse o dinheiro, eu não compraria mais, porque não compensa. Você tira da concessionária hoje, amanhã já perde, né? Eu já tive o Siena, que era uma vontade que eu tinha, né? Era um carro muito bom. Siena 00 novinho, aí depois a gente foi trocando, enfim. A gente sempre teve carro, tá? Então, do ano de 2017 até agora foi que não, por esse motivo. E é muito difícil você ter e daqui a pouco você ficar sem nada. Principalmente a gente que tem família, né? Sempre fica na precisão e tudo. Mas às vezes, gente, é necessário a gente dar um passo ou dois para trás, para depois a gente recuar, para depois a gente dar 3, 4, 5 para frente. Então, a gente tem que ter isso, né? Que tudo é no tempo certo de Papai do Céu, não é verdade? Então é isso, agora bora ali pra garagem pra me mostrar pra vocês como é que tá. Ó, gente, eu tô aqui na cozinha, ó, aqui é um lixinho que Laura tá varrendo a casa, só pra vocês entenderem, porque tem muitas pessoas também que perguntam, Galega, você não tem garagem? Porque minha garagem, ela fica lá, aqui, ó, nos fundos, ela não fica na entrada da casa. Ó, aí tem esse espacinho, ó, o sol, mas acho que vai dar pra vocês entenderem, ó. Aqui são os batentes, o degrauzinho que a gente sobe para a garagem. E aqui é onde vai ali para onde eu tava, para a segunda cozinha. Então, vindo aqui, gente, é a garagem. E aqui é uma bolsa, ó, de uns organizadores que eu comprei. Eu ia até lá na loja Arco-Íris, gente, mas o que é que acontece? Estou evitando o máximo que eu puder sair de casa, né? Me prevenindo e tudo. Então, eu pedi até pelo zap mesmo, com Vani Evani. Um beijo, viu, Evani, pra você. Então, eles já mandam, sabe, gente? A gente já tem essa intimidade de eu até pelo zap eu comprar. Eles já vieram entregar, que são organizadores branco e esse azul e rosinha que eu vou colocar ali também depois. Ó, aí vindo pra cá, é a garagem. Agora, eu não lembro, gente, quanto ela é, assim, de largura e nem de comprimento, ó. Mas ela é bem grande, sabe? Esse portão ali dá acesso lá para outra rua.
Então, ó, é porque vocês sempre veem que aqui não tem carro. Aí aqui, gente, eu digo que não é a garagem, é um quarto de bagunça, porque, ó, tem muita coisa aqui. Aí o marceneiro vai trazer aqui, ó, o móvel amanhã. Na verdade, ele vinha trazer hoje, mas acabou que não deu. Aí ficou para amanhã. Aí a gente vai organizar todas essas tranqueirinhas aqui que a gente precisa, né? Eu acho que toda casa tem que ter um canto desse. Aí amanhã eu gravo direitinho, ele chegando, montando. Vou gravar também a gente organizando para ver como é que vai ficar. Eu dei uma arrumadinha nela, tinha colocado, né, acho que do ano passado, cerâmica aqui, ó, porque lavou, tá novo. Eu gostei bastante do resultado. E agora há pouco, quem acompanhou aí nos vídeos, ó, a gente colocou essa textura, esse grafiado aqui, ó, da cerâmica até em cima e aqui também. Então, aos pouquinhos a gente vai organizando. Eu vou até ver se eu compro 2 lâmpadas, que essas não estão funcionando, para colocar aqui que já vai ficando mais arrumadinho, né? Aí, gente, esse varalzinho aqui de roupa, ele vai ser embutido dentro do móvel. Algumas coisas aqui vai ser embutido dentro do móvel também. Aí, conforme for acontecendo amanhã, eu vou gravando e mostrando para vocês, viu? Esse tubo aqui foi da minha cortina da cozinha. Aí amanhã eu vou colocar aqui fora para a caçamba do lixo chegar. Aqui foi um pouco de tijolo que sobrou da reforma. Cerâmica também. E é isso, gente. Só para vocês saberem mesmo e entender, tá? O motivo que a gente não tem carro por enquanto. Esse material aqui, ó, vassoura, rodo, também vai ter o espaçozinho para colocar no móvel aqui. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá tudo ok. Ó, Laurinha terminando de varrer. As plantinhas tudo fofa aqui, ó. Vendo? Aí, indo pra cá, gente, ó. Aqui eu tinha colocado umas plantinhas, gente, mas pega sol, ó, porque aqui é aberto. Aí pega a quentura, na verdade. Aí elas não estavam se dando. Aí a gente mudou. Vou mostrar pra vocês onde a gente colocou. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a pia. No futuro isso aqui vai ser uma área de serviço, tá, gente? É porque eu ainda não tenho. Aí, por enquanto, eu pedi para Pedro fazer uma prateleira para mim colocar aqui, ó. Da largura que é a pia, ele fazer a prateleirinha para mim colocar meus produtos de limpeza aí organizadinho. Aí eu vou ver se essas plantas vão dar certo aí, ó. Bom, aqui é uma loucinha que tem para lavar. Minha princesa. Oi. E muita gente, Laura, perguntando por que você não tá aparecendo, o que é que tá acontecendo. Então, explica aí para as meninas. É que às vezes eu tô assistindo, eu tô enjoada, como a mãe diz, né? Aí por isso que eu não quero passar mau humor. Ai, meu Deus, é por isso, gente. Teve uma seguidora que disse, Laura, parece que tá triste, ela tá com um semblante triste. Mas não é, gente, sabe o quê? Quando vocês são acostumados a ver Laurinha, ela era aquele chicletinho, pequenininha, criança, não largava do colo da mamãe. E agora não, ela tá uma mocinha, tá na pré-adolescente, rosto cheio de espinha, né, filha? É. Tá com vergonha, que ela é tímida, sabe? Aí é por isso, tá naquela fase que a gente passa, que é mulher, né? Que é a fase da pré-adolescência, a gente fica mal-humorada, como ela diz. E eu preciso respeitar, eu não posso colocar ela aqui à força pra estar aparecendo mal-humorada e dar um oi pra vocês, né, Laura? É. Aí é por isso, viu? E aqui, gente, as plantinhas, olha isso. O Se Vire nos 30. Tinha uma galha dessa aqui que ela tava pendendo pra cá. E eu não tinha nenhum nada pra escorar. E tinha só esse ferrinho aqui que era de uma cortina. Aí eu coloquei aí por enquanto. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. Swear that I'll stay here with you. Oh.
Give me love, give me all your love, give me all your love. I left things unsaid, and you cannot forget how my mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just some old scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my... Prontinho, pessoal, nosso almoço. Eu resolvi fazer esse arroz, ó, como vocês viram aí, bem temperadinho, cheio de calabresa. Aí aproveitei e coloquei um queijinho por cima. Pensa aí na refeição completa, né, minha gente? Não quis fazer muita coisa hoje, não. Aí coloquei aqui, ó, um pouquinho de batata frita, como vocês viram aí na airfry. Não é tão saudável, né, minha gente? Assim, ó, coloquei ketchup e coloquei queijo parmesão ralado por cima. Não custa nada de vez em quando a gente agradar os filhos, né? Muitas vezes é necessário a gente ser amiga dele, né, minha gente? Então, de vez em quando eu agrado um, aí agrado o outro, e assim eu vou fazendo. Coloquei esse suco aí, ó, natural, de acerola. Aí do suco eu não coloquei o gelo aqui não, porque já estava congelada a acerola, então ele tá bem geladinho. And dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. I'll keep my head high while we're crossing the land. With all the minds we laid down, it's gonna take us some time, but I won't give up, though I know it's tough. We need to break our patterns. It's better now than after we have drifted off too far. Let's tear down these walls our destiny has called. We're walking down a path, and the wind will change at last, like a song about our past. So I just close my eyes and dream. Ó, gente, já almoçamos. Sobrou essa quantidade, ó, de arroz que eu vou guardar para o meu galego, porque com esse queijinho aqui, aí é só esquentar no micro-ondas, gente. Agora pensa que o bichinho ficou uma delícia, bem gostoso, sabe? Ó, comi bastante, comi todo, raspei o prato. Laurinha comeu também, deixou só um pouquinho ali por conta dos temperos. E o suco a gente tomou quase tudo, não foi, Laura? Foi. Ó, bem pouquinho, tava uma delícia. Ó, a batata. Muito bom. Já tem um tempinho que a gente tá aqui, eu e Laurinha, a gente ficou conversando um tempo, acho que mais de meia hora, não foi, Laura? Foi. Aí eu perguntando pra ela, pessoal, Laurinha, tu gosta de ficar com tua mãe assim, conversando? Às vezes que gosto. Porque é bom, né, gente? Depois a gente, quando for lá mais na frente, diz, eita, eu era feliz e não sabia, e fica recordando o que é que a gente tava conversando. Então a gente tava conversando sobre Laura quando era pequena, como ela era. Ela falando que tava, quando Maria Emília foi ensinar, ela foi de bicicleta, foi ou de velocípede? Foi. Bicicleta. Bicicleta? E eu dizendo, aqui atrás ou aí na frente, Laura? E onde foi? Foi aí na frente da praça. Na praça e dentro de casa, não foi, sua bichinha? Então, gente, são momentos assim que eu gosto, sabe? De ter com meus filhos, sempre que dá. A gente tem essa oportunidade, a gente senta, a gente conversa, a gente pergunta. Que é um vínculo tão bom, né? Tão gostoso. E nisso a gente se torna mais amiga deles do que mesmo mãe. Aí a gente vai só se despedir, gente, de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, Laurinha? Deixa o like. Compartilha, se inscreva no canal, tá certo? Ó, um beijo, comente aí embaixo. Espero que tenham gostado de coração. Fiquem todos com Deus, meus amores. E até o próximo. Tchau, tchau.